Olá, tudo bem? Tranquilos, tranquilas? Bom, esse é o sexto vídeo da série, é o último vídeo da série, na verdade, e nós vamos falar sobre o gráfico mais importante do mundo. Tem um nome meio espalhafatoso, né? O título é meio espalhafatoso, mas não é um título que eu atribuí, mas o próprio autor atribuiu, que é o Tony Buzan. E ele considera essa estrutura, né, aqui que você está vendo, né, no slide, como a fórmula mais adequada para você adquirir conhecimento, ou como você adquire conhecimento. Então você tem ali uma série de situações, né, que a gente vai trabalhar nessa aula, nessa pequena aula, que eu espero que seja útil para você. Então se inscreva no canal, curta o vídeo e recomende para os seus amigos e colegas se você achou isso interessante. Então vamos lá. Então aqueles desenhos ali do gráfico, né, aquela curva, né, ascendente ali, ela começa com a letra I. Né? A letra I significa efeito interesse. A gente tem interesse em alguma coisa, né? Ou melhor, quando a gente tem interesse em alguma coisa, é mais fácil a gente ter vontade de querer aprender sobre essa coisa. Logo depois tem o P, que é o efeito primário, ou seja, uma boa introdução, né? Ou seja, uma aula que tem uma boa introdução, uma apresentação empresarial, uma apresentação de um produto que tem uma boa introdução, tem um efeito muito importante. Ela mantém o nosso nível de atenção bastante alto, né? Logo depois vem o efeito compreensão, que às vezes você acha que está sendo compreendido, mas você não está sendo compreendido. Tá? Isso é muito comum, né? Depois a gente vai explorar algumas situações até pitorescas, até engraçadas em relação a isso, mas esse é muito importante, né? Depois tem o efeito associação, ou seja, como aquele conhecimento que nós estamos adquirindo, né? Como que nós conseguimos associar esse conhecimento com a nossa experiência pessoal. Depois vem um efeito que tem um nome meio ali diferente, né? Von Restorff, né? Que é o nome de uma psicóloga, né? Alemã, que fez alguns experimentos, que tem até uma explosãozinha, né? Uma estrelinha, né? Você vê ali em cima, né? Tem até uma explosãozinha e uma estrelinha, né? Depois o efeito significado, você vê que tem uma carinha ali sorrindo, né? Significa que você fez aquilo que você ensinou para alguém, né? Que você ensinou, a pessoa consegue fazer sentido, né? Faz sentido para a vida dela, de alguma forma ela se conecta com aquilo, né? É bem interessante. E finalmente o efeito recente, ou seja, a última informação, a informação mais recente, ela tem um peso maior na forma como nós adquirimos, nós guardamos o conhecimento. Então, e você tem ali setinhas que vão para cima, né? Você tem ali aqui, né, setinhas, né, que vão para cima, que mostram exatamente essa ideia do interesse, né? Como que o interesse ele varia, né, de acordo com, às vezes numa aula, né, que tem 40 minutos, 50 minutos, nós temos diferentes inputs de interesse, né? E esses inputs de interesse vão acontecer das mais variadas formas, né? E esses elementos eles se conectam entre si. Então vamos lá. Veja essa foto, né? Essa foto, o que ela diz quando você olha para esse sujeito, né? Sujeito todo tatuado, com um chapeuzinho ali estiloso e tal. Nós podemos ter algumas inferências sobre esse indivíduo. Ele pode ser um artista, um cantor de música pop, de música de rap, de uma música mais jovem, né? Pode não ser nada disso, pode ser um ator, alguma coisa, né? Um modelo, nós não sabemos o que ele é. Ou pode ser uma pessoa mal encarada, né? Mas qual é a primeira impressão que você teve, né? O que me interessa aqui é saber qual foi a primeira impressão que você teve. Isso tem a ver com o efeito primário, né? É aquela ideia,
a primeira impressão é que fica. Não tem uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Então, o cérebro ele lembra melhor dos primeiros momentos da aprendizagem. Isso serve para tudo, né? As primeiras impressões elas são preservadas. O primeiro beijo que você deu, né? O primeiro dia na universidade, o primeiro dia no seu trabalho, no seu primeiro emprego, né? Tudo isso tem alguma memória, né? Forma uma memória um pouco mais forte, né? Na sua memória de longo prazo, né? Isso é muito importante. Então, sempre, como eu falei anteriormente, sempre os primeiros momentos são importantes, né? E é por isso que os bebês, eles aprendem rápido, porque os bebês, as crianças, né, os bebês, eles têm, quase todos os momentos são primeiros momentos, não são segundos momentos, né? São sempre primeiros momentos. E é comum também que eles fiquem entediados, depois de muita repetição, eles ficam entediados. Então isso também acontece para nós também temos a mesma situação, né? Então a gente vai ficando jovem há mais tempo, né? A gente vai ficando um pouco mais idoso, mesmo quando você tem 16, 17 anos, né? Você fica entediado, né? Com algumas coisas. A pessoa que, nossa, de novo isso, pô, né? Então essa ideia do primeiro momento, ele é muito importante, né? Então uma aula que tem um primeiro momento, ela é uma aula que tem uma chance maior, né, de guardar, né, de ter uma memória que fica ali na sua cabeça. Então como é que você usa isso? Eu vou sempre que eu for apresentar essa técnica, eu vou dizer como que você pode usar isso. É claro que isso aqui não encerra todas as questões, mas é uma dica de como você pode usar. Então, a primeira máxima é o seguinte: cause uma primeira boa impressão, né? Sempre que você vai se apresentar para alguém pela primeira vez, seja numa entrevista de estágio, de emprego, né? Ou uma primeira aula que você vai dar, enfim, cause sempre uma primeira boa impressão, isso é importante, né? Comece com algo memorável, algo que possa chamar a atenção. Claro que não vai exagerar nisso também, né? Tem um pouco de noção de que às vezes tem certas situações que não dá para você exagerar, né? Você tem que ter uma certa, né? Seja o que for, seja no alívio de uma dor, né? O que eu chamo de dor? Uma dor é assim, uma coisa que você não sabe e que te faz falta, né? Não necessariamente uma dor física, mas é muito comum, né? Ainda mais nesse momento de crise, né? Se bem que as crises são recorrentes, né, na história da humanidade. Mas no momento de crise, as pessoas sempre estão propondo solução para dores, né? Seja um remédio, seja algo que seja, né? Enfim, ou uma motivação, né? Então causa uma primeira boa impressão nesse sentido, né? Fale algo que você gostaria que fosse lembrado para alertar quem está te ouvindo, né? Então se você pegar sempre uns vídeos no YouTube, ele fala o seguinte: olha, nesse vídeo eu vou trabalhar com isso dessa forma, né? Então isso chama a sua atenção, né? Ok? Então vamos lá, vamos avançar então. Lembra daquela foto? Então, esse é o mesmo sujeito, né? A primeira impressão conseguiu se desmontar a partir dessa segunda foto? São as mesmas pessoas, né? Mas você vê que como a primeira foto ela causou um impacto maior, né? Penso eu, né? Esse é o efeito que eu gostaria de causar em você, né? Se eu causei, você me avisa, você coloca aí, faz a nota aí embaixo, né? E se eu não causei, você também anota aí embaixo para eu saber se eu conseguir causar o efeito primário, né, em você. Bom, o efeito recente. Isso possivelmente é o oposto do efeito primário. Por que ele é o oposto do efeito primário? O efeito primário ele está lá em cima, no começo do gráfico. O efeito recente está no final do gráfico, né, no finalzinho do gráfico aqui, daquela curva, né? Então, o efeito recente é aquilo que você ofereceu por último, né, para a sua audiência, ou para os seus alunos, ou para um seminário que você vai aplicar alguma coisa, né, ou a coisa que você esteja aprendendo, tá? Então, a gente tende, né, a lembrar mais claramente de coisas que aconteceram mais recentemente. É mais fácil a gente lembrar aquele que a gente comeu ontem, né? Qual foi a última refeição, a refeição mais
ou a viagem anterior, ou o aniversário anterior, né? Aquilo que você viu em último, em determinado... O último Natal é mais fácil você lembrar do que o primeiro Natal, de repente, do que o Natal de 2 anos atrás, né? A última Páscoa também é mais fácil você lembrar. Enfim, é mais fácil você lembrar o que aconteceu também, né? Assim como o efeito primário tem um papel importantíssimo, também o efeito recente tem um papel importantíssimo na forma como a nossa memória funciona. Então, como você usa isso aqui? Então, ao terminar uma apresentação, né, de uma reunião, de uma aula, etc., né, faça com que as pessoas que estão te ouvindo tenham um fechamento. Aquela aula fechou. Qual é o sentido que essa aula fez para a pessoa? Né? Qual foi o sentido? Tá? Então você consegue, se você conseguir ter um efeito primário interessante, um efeito recente interessante, e você ter pontas, né, de interesse nesse processo, você vai criar então formas mais eficazes de adquirir informações. Ok? Então vamos lá. Esse é o efeito von Restorff. Dá uma olhada nesses tomatinhos aqui. A gente consegue prestar atenção, né? Nesse tomate mais vermelhinho aqui, né? Os tomates verdes, eles, por serem maiores, né, em maior quantidade, chama a atenção o tomate vermelho, né? Então o efeito Restorff é exatamente isso, né? A gente lembra mais facilmente de coisas que são inusitadas, né? Dentro de determinado processo, né? Dentro de determinado processo, tá? Tem um exemplo que eu dou aqui de Foz do Iguaçu, né? Ou de qualquer outro lugar, se você vai para Paris, ou vai para Roma, ou vai para qualquer tipo de cidade, né? O que chama mais a sua atenção, né? Por exemplo, lembre da estrutura, né? Estou colocando aqui, feita pelo homem em Foz do Iguaçu, ou em Paris, ou em Rio de Janeiro, ou cidades turísticas importantes. A pessoa vai lembrar fatalmente, sei lá, da Ponte da Amizade. Eu me lembraria da Ponte da Amizade, não me lembraria, por exemplo, do hotel que eu estou hospedado, né? Mas a Ponte da Amizade é talvez o elemento, né? O símbolo, né? Dessa região, né? Você não vai lembrar da casa bonita que estava do lado do café, do local que você tomava o café. Isso não vai acontecer, né? É muito provável que não. Você vai chamar a atenção de você de coisas que são inusitadas, né? De coisas que estão fora desse contexto, né? Perfeito? Então esse é o efeito von Restorff, né? Von Restorff. Aquilo que destoa tem um aspecto mais importante. Tá? Destoa tem um aspecto mais importante. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele lembra mais da singularidade do que daquilo que é regular, tá? Aquilo que é maior, aquilo que é melhor, né? E as marcas usam isso a exaustão, né? Você pega, por exemplo, marcas famosas, né? Como elas tentam dar essa aparência de exclusividade, né? As marcas usam muito isso, né? E a gente tem isso nos elementos mais importantes da nossa vida também, né? São os elementos que são mais cruciais da nossa vida. No momento em que você, no último segundo, você conseguiu fazer aquilo que precisava fazer, fechar o gabarito e entregar, né, a prova, né? Alguém que te chamou atenção, né, aquele exemplo do moço que nós colocamos, né, na imagem lá, chamou atenção pelas tatuagens, enfim. Algo que destoa, isso nos chama atenção, tá? Como você pode utilizar isso aqui? Né, torne você o seu produto, né, algo que seja inesquecível, né, algo que seja memorável, né. Eu, por exemplo, estou tentando aqui entrar no slide aqui, né, para chamar a sua atenção aqui, né, para que você lembre desse processo, né. Então, tente transformar esse momento em um momento memorável, né, é importante isso, né. Tente interromper o fluxo, né, das ideias com uma coisa que seja diferente dentro, por exemplo, de uma aula, de uma coisa que você está lendo. Faça, por exemplo, você está lendo um texto, faça um brainstorm daquele texto, né? Tente associar aquele texto que você está lendo, sei lá, a um passarinho que está tocando, que está cantando ali na janela, né? O ambiente que você está vivendo, enfim, né? Tente colocar isso, né? Colocar em coisas mais surpreendentes, né? Tente fazer conexões, tá?
Se você conseguir fazer isso, né, as pessoas prestarão mais atenção naquilo que você faz, ou no produto, né, ou na aula que você está dando, né, ou naquilo que você quer passar, do que se você mantivesse um tom monocórdico, né, sem nenhum tipo de... Né, então, isso é interessante, né, no processo. Né? Tente fazer isso. Tá? O efeito von Restorff também é conhecido como efeito isolamento. Tá? Ele diz que quando alguns estímulos, né, diversos, né, são interrompidos por um estímulo singular, né, isso aumenta a nossa atenção, né, melhora a nossa compreensão. Essa teoria foi criada pela psiquiatra pediatra alemã, né, Hedwig von Restorff, né, morreu em 62, em 33 ela cria esse processo, vai estudar crianças, né, ela vai ver como, ela vai mostrar que quando você trabalha com categorias diferentes, melhora o efeito memória. O efeito memória é melhorado. Ok? Então vamos para frente, senão esse vídeo fica meio longo. Tá? O efeito associação. Como o próprio nome diz, é a ideia de que você consegue fazer associações. Você consegue associar aquilo que você está aprendendo com coisas que você da sua vida. Né? E uma das formas de você melhorar a associação é você repetir. Né? Existe uma máxima, né, que diz o seguinte, tem um famoso ditado, né? Tá ali, a primeira vez que você diz alguma coisa, ela é ouvida, a segunda vez é reconhecida e a terceira vez ela é entendida. Então esse vídeo mesmo, né? Se você quer aprender um pouquinho mais sobre o gráfico mais importante do mundo, reveja esse vídeo, né? Veja se ele faz sentido para você, né? Repita isso. Se você quer aprender alguma coisa, repita. Né? A primeira vez ela vai ser ouvida, a segunda reconhecida e a terceira vez você vai entender esse processo. Então, como usar isso? Repita, 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 repita. Repita as informações importantes pelo menos 3 vezes. Né? E você vai perceber que o efeito, né, da aprendizagem vai ser bom. Você vai conseguir fazer mais associações. Né? Você vai associar com outras coisas. E é interessante que quanto mais a gente conhece alguma coisa, mais associações a gente consegue fazer. Vou dar um exemplo. Né? O esquimó, né, conhece 22 formas diferentes de neve. Nossa, aqui do Brasil, né, a grande maioria das pessoas sonha conhecer a neve. Né? Mas a neve pra gente é só a neve. Né? Mas para o esquimó, existem 22 tipos de... Já estou exagerando aqui, o efeito von Restorff. Estou exagerando. Tem 22 palavras diferentes para dizer neve. Tem a neve que ele pode tomar, tem a neve que é segura para ele andar em determinada situação, tem a neve que ele vai afundar, né? Tem vários tipos de neve. Então ele consegue comunicar de uma forma mais efetiva do que nós, que conhecemos somente uma única... Tudo para nós é neve. A gente vê neve, a gente não vê 22 tipos de neves diferentes. Né? Então é muito comum, quanto mais a gente vai ficando especialista em alguma área, a gente vai repetindo, né, esse conceito, a gente vai tendo mais associações e a gente vai conseguindo verificar, não é exatamente assim, tem uma sutileza, né, que você não consegue enxergar se você não tem. Então repita, repita, repita. É o segredo. Vamos então agora ao efeito compreensão. Então olhe para essa imagem. O que você vê nessa imagem? É óbvio, é uma casa, né? Ok, então nós conhecemos casa, nosso cérebro consegue compreender isso. Isso aqui o que é? Você pode falar assim, pô, você está de brincadeira, né? É um caractere chinês, né? Um ideograma chinês, mas que eu não faço a mínima ideia do que possa ser, do que venha a ser esse caractere chinês, né? Esse símbolo, né? Mas é mais simples do que você pensa. Ele é um cavalo. Olha como ficou óbvio agora, né? Como ficou óbvio um cavalo, né? Tem o rabinho do cavalo aqui atrás, né? Aqui do lado, né? Ó, aqui tem o rabinho do cavalo, né? As patinhas do cavalo aqui, né? A estrutura do cavalo. Então é fácil a gente entender agora que é um cavalo. Então se eu volto para cá, você já sabe que isso é um cavalo. O seu cérebro compreendeu, né? Você compreendeu que isso é um cavalo. Perfeito? Então esse efeito é a compreensão. Porém,
O efeito compreensão é o mais complexo de todos, é o mais mal entendido de todos, né? Até que são 5 slides ali, tem um pouco de paciência, mas são 5 slides que serão interessantes para que você compreenda. Às vezes a gente acha que a gente está sendo compreendido, só que a pessoa tem uma outra compreensão, uma outra leitura daquilo que nós estamos apresentando para ela. Não é exatamente aquilo, tá? Você pode conversar com alguém, pode achar que foi compreendido, mas é importante que você tenha certeza que você está sendo entendido. Por isso que é muito bom o professor, né, perguntar para os alunos: você está entendendo o que eu estou falando? Isso faz sentido para você? Né? Você tem alguma pergunta para fazer para mim, para que eu possa esclarecer isso? E, exatamente, se você tiver alguma pergunta a respeito disso, comente aqui embaixo, né? E também não se esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever no canal, tá? Gente, isso acontece para todos nós. Mesmo o professor mais hábil, né? Mais conectado, e ele tem momentos em que ele não consegue compreender, né? Existem situações, né? Você está fazendo uma pesquisa, os fenômenos eles são muito diversos, né? Eles são muito complexos, né? A gente não consegue compreender todas as interações sociais, por exemplo, na área da sociologia, que acontecem em determinado contexto social, né? A gente está sempre tentando compreender isso. Até tem um campo da sociologia, que se chama sociologia compreensiva, e também a sociologia do conhecimento, que vai tentar dar vazão, né, para esse processo. Tá? E essa questão, né, acontece por causa desse efeito. Cada indivíduo faz... Lembra das associações? Cada indivíduo faz associações diferentes, né? Nós associamos contextos diferentes, depende, hoje que é um termo em voga, né, que é o lugar de fala, depende do meu lugar de fala, depende de quem eu sou, de onde eu vim, né, do gênero, depende da minha condição social, depende de tudo, né, depende de uma série de coisas. Então, às vezes, é muito importante que a gente seja bem entendido, né? E esse é talvez um dos elementos centrais, eu acho, o elemento da compreensão, né? Depois, se vocês quiserem, eu posso dar uma aula especificamente sobre isso, né? Se você achar que é interessante, comente aí embaixo. Especificamente sobre isso, trabalhar alguns mecanismos para a gente trabalhar a compreensão lateral, lateral ascendente, lateral descendente, enfim, tem várias formas de você trabalhar a compreensão. Mas vamos continuar então. Por exemplo, se eu listo aqui um certo número de palavras, né? Não leio o que está na sequência, né? Grama, solo, madeira, galho, folha, maçã, tronco, né? E se isso for lido apenas uma vez, é provável que depois de alguns minutos eu pergunte: o que eu disse? Talvez você se lembre da palavra árvore, você se lembre de uma árvore. Embora a árvore não esteja na lista de palavras que eu disse, mas é possível que você faça essa conexão. Eu já fiz esse exemplo, né, em outros contextos, né? E de fato acontece, né? Às vezes você fala um conjunto de palavras e a pessoa associa aquilo, o cérebro preenche, né, de informações esse processo. É o que é chamado, né, na psicologia de modelo ABC. Vou fazer um vídeo depois sobre o modelo ABC que eu acho muito interessante, mas mais ou menos isso, né? Então, o cérebro ele cria essas associações e ele pode criar uma coisa que nunca aconteceu, né? Ele pode gerar na memória algo que nunca aconteceu. A gente pode ter memória de coisas que nunca aconteceram, né? Por incrível que pareça, né? É muito interessante isso, né? Você olhar nessa perspectiva, né? É muito interessante. Então, vamos lá. Como a gente usa isso? Bom, todos nós usamos a compreensão automaticamente. Então, por exemplo, se você está andando de carro, né? Ou se você está andando a pé e você vê um sinal vermelho e os carros param no sinal vermelho, você compreende porque os carros estão parando no sinal vermelho e você compreende, se você está a pé, que você pode passar ali, nesse momento. Tá? Então, o tempo todo a gente está... O cérebro, ele automatiza isso, né, o tempo todo. Nós fazemos associações diferentes. Tá? Agora, é importante que a gente sempre reforce se a pessoa está entendendo ou não, da melhor maneira possível, né? Então, por exemplo, quando eu ouço a palavra carne, eu, como gosto de pensar do ponto de vista mais ambiental, eu lembro do efeito estufa. Eu falo assim, a carne, a produção, né, de gado, ela é produto
de um modelo econômico, e esse modelo econômico produz muito efeito estufa, né? Muitas pessoas, a maioria vai lembrar de um suculento bife, né, ou de um churrasco, tá? Aí falta um A ali, talvez seja o efeito von Restorff, tá faltando um A ali, né, aqui foi proposital, gente, não foi não, foi um erro mesmo. Mas muitas tradições budistas, por exemplo, não vão fazer essa associação, né, nem as tradições hindus. Vão associar a vaca, a carne, né, a não uma vaca, mas a um outro tipo de situação, tá? Depende muito, se você é vegetariano também, você vai fazer um outro tipo de associação e por aí vai. Então, não, a compreensão não é tão simples assim. Então, a melhor coisa que você pode fazer nesse momento é estar ciente de que existem compreensões que são diferentes. Existem possibilidades de compreender que são diferentes das possibilidades que você está querendo passar. Então, tome cuidado com isso. Tá? Vou pegar aqui uma piadinha, essa é interessante, né? Então, tem dois pinguins ali, um em cima de um iceberg ali, e o outro fala, né, nada, né? Que foi? O outro responde, né? Aí o outro aumenta o tom, nada. O outro fala assim, pô, mas o que ele está querendo dizer? Aí a coisa fica mais clara na sequência. Nada! Já era tarde, foi comido ali por uma orca. Né? E aí o outro está saindo aqui, ó. Te avisei, né? Mas será que a comunicação foi efetiva? Né? Será que a compreensão foi efetiva? Obviamente aí é um desastre total, né? É um desastre total. Então é muito importante, no contexto de sala de aula, no contexto, se você é médico, se você é enfermeiro, faz medicina, faz enfermagem, faz pedagogia, faz sociologia, direito, engenharia, serviço social, economia, contabilidade, qualquer curso, né, de qualquer área, ser compreendido é importante. Ser claro no processo de compreensão é importante. Caso contrário, pode acontecer isso aqui. Você não ser comido por uma orca, mas você não ser entendido. Perfeito? Então vamos lá ao efeito interesse. Obviamente, se você chegou até esse momento do vídeo, é que você tem interesse sobre o tema. Ou o tema está interessante para você, ou você tem algum interesse sobre o tema. Tá? Então, o interesse, você percebe que o interesse, ele está, depois a gente vai voltar no gráfico, né, mas ele está embaixo ali, ele está puxando a curva para cima. O interesse puxa a curva para cima. Então, se você não tem interesse no processo, não faz sentido para você. Você não vai ter chegado até esse momento do vídeo e vai ter perdido um baita de um vídeo. Na minha opinião. Não sei se eu estou sendo entendido da forma correta, né? Mas você perdeu a oportunidade de aprender alguma coisa que pode ser útil para você durante a sua vida toda, tá? Então, quando a gente tem interesse, a gente lembra das coisas, a gente aprende, né? Naturalmente, porque a gente consegue fazer associações nesse processo. E de longa ganho de lavada da gente, as crianças são os campeões nesse processo. Elas aprendem naturalmente, porque elas têm interesse em tudo. A criança está sempre perguntando por que disso, né? Por que daquilo, por que isso, por que aquilo, né? Elas têm interesse muito, né? Basicamente em tudo, né? Que você possa apresentar para elas. Né? Você está mostrando uma coisa, você tem uma criança do lado, ela está em cima de você, olhando para você, né? Prestando atenção, né? Já no adolescente talvez não, né? Só se for uma coisa muito interessante para ele ali, mas ele, né? A gente vai perdendo o interesse, tá? Então, nós que somos pais, professores, enfim, né? Nós precisamos aumentar o processo de curiosidade, fazer conexões, né? Mas você também que está aí do outro lado, né? Aprendendo, se esforça um pouquinho, né? De tentar criar interesse, né, nesse processo, né? Tente fazer conexões, tente, né, e pergunte para o professor, né? Dialogue, converse, porque isso ajuda a melhorar o seu processo de aprendizagem, tá? E, como eu falei anteriormente, né, na frase anterior, né, nós vamos tirando o interesse das crianças, né? Ó, não toque nisso, pare de sonhar acordado, né? Cara, você não tem... Você está aqui, né? Ouvindo conversa dos outros aqui, né? Sai para lá que eu estou trabalhando.
Você vai tirando o interesse da criança, né? Você vai tirando a curiosidade. Na verdade, o nosso papel enquanto pais, né? Principalmente enquanto professores, é estimular o conhecimento, né? Estimular a curiosidade intelectual, né? Estimular a capacidade que o aluno, o futuro cientista, o futuro sociólogo, enfermeiro, médico, engenheiro, contador, cientista social, enfim, todas as profissões terão, né? Porque a gente precisa de gente que pensa a sociedade, tá? Então, como que você usa isso, né? Qual é o uso prático? Então, crie interesse nas pessoas e elas se lembrarão mais do que você diz, né? Incentive a interação, né? Permita, abra, né? Para que elas possam trazer as dúvidas delas, né? Para que elas expressem as suas opiniões, né? Mostre para elas quais são os benefícios de você aprender determinado tipo de contexto, tipo de conhecimento. Mostre, né, como isso é importante. A gente está vivendo hoje um momento complicado, complexo na sociedade brasileira, né, mundial, diga-se de passagem, né, com o Covid-19. E o Covid-19, ele traz uma série de desafios para a gente, né? Por exemplo, o isolamento social não é uma ferramenta da medicina, é uma ferramenta social, sociológica, eu diria, utilizada pela medicina, né? Então você tem várias áreas ali, você tem estatística sendo acessada, você tem química, você tem biologia, você tem política vinculada, você tem economia, você tem problemas de engenharia para produzir agora respiradores, enfim, você tem uma série de processos vinculados a isso, né? Para quem não sabe, estou gravando esse vídeo no momento de crise, né, do Covid-19. Então, é um exemplo que eu estou utilizando, né? Depois que você estiver vendo esse vídeo, se já tenha passado, dá uma procurada no YouTube que você vai saber do que eu estou falando. Então vamos avançar. Pronto. Agora você já consegue saber que isso é uma casa. Não, isso é um cavalo, né? Você já consegue sacar que isso é um cavalo. Viu como você já sabe chinês, né? Se você verificar alguma coisa escrita em chinês, né, e tivesse símbolo, você já vai saber que é cavalo. Mas é interessante, né? A escrita chinesa é muito interessante, né? Aqui tem algumas... Aqui é no passado, né? Bem no passado, né? Ali também a primeira lá também é bem no passado. Como os chineses descreviam, é a evolução do ideograma para o presente, né? E aqui é uma forma mais moderna de você escrever isso aqui, ó, né? Olha como muda. É bem interessante, né? Mas você já sabe que isso aqui é cavalo, né? E essa primeira aqui, né? Tem até a crina do cavalo ali, né? É muito interessante, né? As patinhas do cavalo, né? Ali em movimento. É muito interessante. Eu particularmente acho... Eu comecei a estudar chinês, inclusive. Bem de leve, mais como curiosidade do que qualquer tipo de pretensão de falar, qualquer coisa assim. Mas para estimular o meu cérebro a pensar de uma forma diferente, né? Como o ser humano é fantástico, né? Na forma como ele se comunica. Perfeito? Vamos então avançar aqui. O efeito significado. Bom, tem aquele sorrisinho, lembra do sorrisinho lá? O efeito significado, ele representa exatamente quando aquilo fez sentido para você, né? Então, o papel do professor, o papel do palestrante, o papel desse vídeo, né? A função desse vídeo é que tenha significado para você, né? Então, quando isso acontece, é o que eu chamo de momento eureka, né? Aquele momento em que, pô, a coisa... Sabe quando cai a ficha, né? É uma expressão antiga do meu tempo, né? Mas quando cai a ficha, quando a coisa faz sentido, né? É quando o seu cérebro consegue reunir várias informações, né? Ele consegue fazer conexões, a gente consegue compreender conceitos em particular, a gente consegue conectar os processos, né? A gente entende, por exemplo, por que determinado autor trabalha dessa forma e não de outra forma, né? Então a gente consegue ter um entendimento desse processo de uma forma muito mais rica, né? É o momento eureka, né? É o momento em que a gente compreende, tá? É o momento em que a gente faz... Tá? E como utilizar isso? Gente, relevância é a palavra-chave.
mostre, né? Você que está mostrando, você que é professor, você que é aluno, também se interesse, né? Tente mostrar o significado da informação, né? Usando exemplos da vida real, né? Traga isso para a vida real, né? Traga isso para os contextos que o aluno está vivendo, né? E a gente tem alunos, né? Eu tenho alunos desde o quarto ano, perdão, desde o primeiro ano até o doutorado, né? Eu tenho alunos em vários contextos, né? Eu tenho alunos que são agricultores familiares, tem alunos que são engenheiros, advogados, né? Médicos, e cada um tem um momento, né? E a gente, como professor, temos que ter a sensibilidade disso, né? Ou seja, vamos tentar fazer conexões, né? Tentar tornar aquilo relevante, né? Para a vida das pessoas. Perfeito? Então esse aqui é o gráfico, né? De novo, o gráfico ali, acho que ficou mais claro, né? Depois dessa explanação que eu dei, né? O efeito interesse, o efeito primário, o efeito compreensão, o efeito associação, o efeito von Restorff, o efeito significado, lá o meaning, lá o sorrisinho aqui, né? Na carinha, né? E o efeito recente, tá? Espero que isso tenha feito sentido para você. Mais uma vez eu peço que você comente o vídeo, isso ajuda demais eu saber se está sendo importante ou não. Curta o vídeo ou dê o dislike no vídeo também, isso ajuda a gente a entender se o vídeo está sendo bem compreendido ou não. E se inscreva no canal. E é um prazer enorme, né, recebê-lo aqui nessa aula virtual. E aqui tem um mapa mental dessa aula que eu dei para você agora, né, do gráfico mais importante do mundo. Ele tem todos os elementos, eu não vou explicar de novo, para não ficar muito cansativo. Tem todos os elementos ali para você compreender o que foi trabalhado aqui. E aqui, finalmente, as fontes do vídeo, né? As fontes utilizadas. O texto do Tony Buzan. Eu não sei se tem em português isso, mas você pode procurar aí. Eu queria agradecer muito, então, e até o próximo vídeo. Até mais, pessoal.